Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Sala da Coordenadora. Eu sou a Mariana Tombolato, pedagoga especialista em gestão escolar e em gestão de pessoas, e hoje nós vamos conversar sobre planejamento pedagógico. Há alguns dias eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, perguntando para os professores e para os gestores quais eram as principais dúvidas e as principais dificuldades que eles tinham em relação ao planejamento. E eu vou responder para vocês de acordo com o que eu acredito e de acordo com o que eu penso. De antemão, já deixo claro que não existe uma única maneira de se fazer um planejamento e se você faz diferente, tá tudo bem, tá tudo certo. Inclusive, eu te convido a deixar aqui nos comentários para que nós possamos aí trocar experiências e enriquecer ainda mais a nossa prática pedagógica. A primeira dúvida foi a seguinte: Mari, tem que ter os códigos da BNCC? Pessoal, não é obrigatório ter o código da BNCC, porém eu acho que é altamente recomendável que você coloque sim o alfanumérico da BNCC que se diz respeito àquela aula em específico. É importante que esse planejamento esteja alinhado tanto com a BNCC quanto o currículo da escola, né, ou o planejamento anual que você tenha feito, e que eles conversem entre si e que realmente haja um objetivo específico para aquilo. Outra pergunta: o coordenador precisa planejar junto com os professores durante o HTPC? Não, pessoal, todo professor recebe no seu lerite, se você não recebe, tem que estar lá discriminado, que é 5% do seu salário, né, é referente às atividades realizadas em casa, e o planejamento é uma delas. Então, não, o coordenador não precisa dar tempo, não precisa fazer nada disso em relação ao planejamento. Uma coisa que eu acho importante, se você é coordenador e está aqui me ouvindo, eu acho importante ter uma formação, pelo menos no ano, principalmente se houver professores novos na sua escola. E eu não digo novos somente de profissão, eu estou dizendo novos naquela escola, porque isso pode variar muito de escola para escola, sobre o que vocês esperam de um planejamento. Então, acho muito válida ter pelo menos uma formação sobre planejamento, e nela sim eu acho legal montar vários grupos para que cada grupo faça um planejamento. Então, ter essa interação entre os professores. Mas sobre a obrigação do coordenador é não. Outra pergunta: sobre materiais que não sejam autorais, ou seja, professores que só copiam e colam na internet. Gente, para mim, nesse caso, eu investiria em muita formação para esses professores. Há muita crítica quanto à pedagogia tecnicista, mas eu acho que ela tem sim o seu valor. E dar referências, dar modelos para que os professores saibam o que planejar, como fazer, ter referência, ter repertório para que eles possam criar o seu planejamento, eu acho essencial. Então, incentive a leitura, incentive alguns títulos de livros que possam ajudar, né, desse professor em específico, e também trabalhe muito nas formações a respeito disso. Traga novas metodologias, novas formas de didática, para que esse professor tenha repertório para reproduzir dentro da sala de aula. Precisa ter planejamento na educação infantil? Pois muitos acham que é só brincar. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter planejamento na educação infantil, sim. Tudo bem que o lúdico é muito importante, é essencial dentro da educação infantil, porém, gente, o planejamento, o intencional do professor tem que sobressair. Então, é importante que nesse planejamento tenha um objetivo de aula. O que você pretende alcançar com aquela aula com seus alunos? Por exemplo, vocês estão trabalhando coordenação motora grossa, então você vai propor uma atividade lúdica que contemple esse objetivo de estimular a coordenação motora grossa. Vocês estão trabalhando a cor azul, apresentando a cor azul aos alunos? Tem brincadeira? Tem que ter. É gostoso, é educativo, mas dentro do seu planejamento, você precisa descrever o porquê disso. O coordenador precisa ver o planejamento do professor? Gente, sim, entendam uma coisa, isso não é de forma alguma desrespeito com o professor, pelo contrário. Eu sempre falo lá no meu Instagram, eu adoro quando uma segunda pessoa lê o que eu faço, porque sempre tem algo a acrescentar ou algo a melhorar ou, enfim, outras ideias.
Então, além de tudo, o coordenador tem a responsabilidade de assegurar que o planejamento esteja conciso com os objetivos daquela escola. Então, é de responsabilidade do coordenador que ele faça isso. Planejamento anual é necessário para as escolas com sistema de ensino? Sim, é necessário para as escolas, inclusive as que têm sistema de ensino. Planejamento flexível é válido? Sempre escutei isso, mas não vejo na prática. Eu tenho minhas ressalvas porque eu acredito que todo planejamento tenha que ter uma certa flexibilidade. Por exemplo, houve um imprevisto naquele dia que você não conseguiu realizar a atividade daquela forma, ou os alunos terminaram antes do previsto e você tem que ter uma outra atividade pensada, né, para esses momentos. Então, isso para mim é flexibilidade. Agora, flexibilidade é diferente de deixar solto, entendeu? Então, o professor precisa sim ter uma intenção naquele dia, ter uma intenção naquela aula. E, claro, imprevistos acontecem, imprevistos são necessários. E se ele tiver um insight que, se ele fizer aquele planejamento com aquele objetivo de outra forma naquele mesmo dia, isso sim para mim é flexibilidade e não deixar solto. Deve-se olhar primeiro o objetivo na BNCC e montar o planejamento, ou constrói o planejamento e depois procura o objetivo? Gente, eu acho que não tem uma regra quanto a isso, mas o importante é que você tenha conhecimento de duas documentações. Primeiro, a BNCC, que você, gente, não é para decorar, tá? Mas que você tenha uma noção daquilo que você vai trabalhar durante o seu ano letivo, durante aquilo que é indicado para a faixa etária dos alunos que você está trabalhando, e também o seu plano de trabalho ou plano anual da sua escola. É muito importante que você saiba o que está ali, porque você vai precisar juntar esses dois documentos. Então, para mim, na minha cabeça, tanto faz se você começa de um lado e contemple o outro, porque o essencial é que vocês contemplem o plano de trabalho de vocês. Então, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, deixa aqui para mim nos comentários, que será um prazer responder a vocês. E não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar esse conteúdo para algum educador que possa se beneficiar com o que foi dito hoje. Então, muito obrigada e até a próxima!